Vamos nos colocar de pé. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Todos encontraram? Veja o que diz a palavra de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler todos juntos esse verso? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Te suplicamos por Tua misericórdia, por Tua graça. Tem misericórdia de nós e fala conosco, Senhor. Cativa a nossa mente em Tua palavra, que Teu Espírito Santo atue em nós, nos edificando, Pai, em conformidade com a palavra do Senhor, com o querer do Senhor. Ó Deus, nós Te pedimos isso. Alimenta-nos com a Tua palavra, nos dirige com a Tua palavra, assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Há um desenho antigo que eu assisti quando era criança, chamado O Rei Leão. E eu me lembro que havia uma cena, tem uma cena nesse filme que me chama muita atenção. Depois de um caos que acontece no reino de Mufasa, o pai do Simba, o pequeno príncipe leão, ele sai perdido. Então ele se encontra com um suricato e um javali. E eles passam a ensinar aquele menino, aquele leãozinho, um lema. O lema é o seguinte: Hakuna Matata. Vocês sabem, né? E esse lema, Hakuna Matata, é um lema que ensinava a ter uma vida sem preocupação, despreocupada em relação a o que tem que fazer, o que tem que realizar, o que tem que comer, sem preocupações. Hakuna Matata, sem preocupações. E aquele leãozinho começa a crescer e começa a viver com o suricato e o javali nesse lema, se esquecendo de tudo, ao ponto dele se comportar como um suricato ou um javali. Ele deixa de ser leão. E aquele leão, o Simba, que perdeu a sua identidade de leão, se comportando agora como um outro animal, passa até a comer insetos. Ele perde completamente a sua identidade. E tem uma cena do filme bem interessante, que então o seu pai, Mufasa, aparece para ele e pergunta para o Simba, aquele leão: Simba, você se esqueceu de mim? Você esqueceu de mim? E aí o Simba responde: não, pai. Como eu poderia esquecer do Senhor? E parafraseando então o que Mufasa diz para Simba, ele afirma: você esqueceu de mim, sim. Porque você esqueceu de quem é você. E você se esqueceu da sua missão. Logo após aquele encontro de Simba com Mufasa, o seu pai, então ele relembra quem ele é. Ele é um rei. O leão, que ele deve voltar então para cumprir a sua missão. Ele relembra quem ele é, ele relembra o que ele tem que fazer. O texto que nós acabamos de ler
ele trata dessas duas belíssimas verdades. Quem nós somos e o que nós devemos fazer. Qual é a nossa identidade e como essa identidade me leva a realizar algo, a fazer algo. Essa identidade é descrita pelo apóstolo Pedro no texto que lemos, como também aquilo que nós devemos fazer também é descrito pelo apóstolo Pedro no verso que nós lemos. Essa carta escrita pelo apóstolo Pedro, ela é considerada uma carta geral, ou uma carta católica, não no sentido de ser católica romana, não confunda isso, mas no sentido de ser uma carta circular, que vai circular por toda aquela região. O termo católico significa isso, universal ou geral. Essa carta, ela não é destinada a um grupo específico, mas ela é destinada pelo apóstolo Pedro para aquelas igrejas daquela época, de tal modo que a carta chegava em uma igreja, era depois enviada para outra igreja, e assim essa carta circulava por todas as igrejas, edificando as igrejas ali, especificamente da Ásia Menor. O destinatário dessa carta, embora seja uma carta geral, mas há um destinatário primário, conforme está descrito no capítulo 1. Se você voltar uma página na sua Bíblia, você vai perceber isso. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele fala, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então o apóstolo Pedro destina essa carta vai ali circular, com um objetivo de encorajar uma igreja que está sendo perseguida. Nós vamos notar muito nessa carta o apóstolo Pedro encorajando o povo diante da perseguição. O tema da perseguição aos cristãos percorre essa epístola. E toda a epístola sugere que Pedro, portanto, escreveu essa carta por volta de 63 depois de Cristo, pouco antes do seu martírio em Roma, por ordens do imperador Nero, isso que aconteceu em 64 depois de Cristo. Então perceba, diante da tradição, essa carta escrita pelo apóstolo Pedro foi uma carta escrita aí no final do ano 63 depois de Cristo, porque Pedro, ele é condenado à morte, é crucificado em Roma em 64 depois de Cristo. Segundo os estudiosos, o apóstolo Pedro chega em Roma logo após o apóstolo Paulo ser solto da sua primeira prisão na cidade romana. Primeiramente, o apóstolo Paulo, ele é preso em Roma, em uma prisão domiciliar, passa um tempo, depois segue viagem pregando o evangelho. E é justamente nessa altura que o apóstolo Pedro chega em Roma também pregando o evangelho. Diferentemente de Paulo, em sua primeira prisão, o apóstolo Pedro, ele foi de fato condenado pelo Império Romano, foi condenado pelo imperador Nero e ele é crucificado. De acordo com a tradição, ele é crucificado de cabeça para baixo, porque diz que ele afirmou que não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Então ele foi martirizado em 64, em Roma, 64 depois de Cristo. Antes disso, ele escreve essa carta. Os estudiosos sugerem que ele escreve essa carta lá em Roma, provavelmente no ano 63, ou seja, em um momento de perseguição, em um momento de frustração. Paulo foi perseguido, foi preso, depois foi solto. Pedro chega e é também ali condenado. Então, é nessa circunstância de perseguição que o apóstolo Pedro escreve essa carta. E ele escreve essa carta nesse contexto de perseguição para, então, apresentar para os crentes a identidade deles, a identidade do povo, diante das difamações, diante das calúnias do império, diante das condenações, diante das perseguições,
talvez a identidade do povo poderia ser perdida diante de tanta calúnia, difamação. O povo estava sendo condenado à morte por calúnia, por difamação. E aí então a gente percebe nessa carta o apóstolo Pedro também mostrando como esse povo é eleito, como a igreja é eleita. Embora essa igreja está sendo perseguida e desprezada pelo mundo, Pedro está dizendo, essa igreja é eleita. Aos eleitos, ele escreve no capítulo 1, versículo de número 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros aí nesse mundo. Então, Pedro está com essa verdade, com esse objetivo de apresentar essa identidade do povo em meio à perseguição. E justamente no versículo de número 9, o texto que lemos, Paulo expõe com muita clareza qual é a nossa identidade. Primeiramente, ele diz que nós não devemos ser feitos os ímpios. Veja o que diz o versículo número 8. E pedra, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ou seja, Pedro está exortando o povo a entender que aqueles que são desobedientes são pedra de tropeço de fato, e estão longe da identidade que Deus lhes deu. Porém, no versículo 9, veja, vós, porém, sois o quê? Ele vai afirmar, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diferentemente de um grupo que é desobediente à palavra, vocês são diferentes. E quem são vocês? Pedro, portanto, apresenta quem nós somos e o que fazemos. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite. Quem somos e o que fazemos. Primeiramente, Pedro afirma que nós somos raça eleita. É o que diz o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Esse termo raça diz respeito a uma etnia, ou seja, uma genética, um sangue que percorre na vida do povo. Raça diz respeito a essa etnia, a esse gene, a essa genética. Pedro, portanto, está afirmando que nós temos uma genética diferente, uma raça diferente. Nós temos uma identidade diferente. Ele poderia dizer, você é judeu, você outro é gentio, mas ele esquece essa nomenclatura do contexto da época, judeu e gentio, ou seja, um judeu que fazia parte da nação de Israel, que era crente, ou um gentio, aquele que não era da nação de Israel, mas que era crente. Ele esquece essa nomenclatura, essas etnias, e ele afirma, vocês são raça eleita. Vocês têm uma genética diferente, impressa em vocês, pela palavra de Deus, pelo plano de Deus. E ele faz uma qualificação. Eleita. Raça eleita. Ou seja, vocês foram eleitos por Deus. Vocês foram escolhidos por Deus. Vocês foram alvos do amor de Deus. Foi Deus que chegou a vocês e não vocês a Ele. Somos uma raça escolhida por Deus entre todos os povos da terra. Há um autor chamado Miller. Ele diz algo interessante, abre aspas. Os cristãos formam uma nova raça, diferente tanto de judeus como de gentios. O Senhor não escolheu Israel porque Israel era um povo bom, mas porque amava, conforme está descrito em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Assim também, irmãos, Deus nos escolheu, não com base em nosso mérito, mas Ele nos escolheu com base em seu amor e em sua graça. Jesus foi categórico quando disse, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro. Fazemos, portanto, parte de uma raça eleita, de um povo eleito. Quem é você? Você é um eleito de Deus. Quem é você?
Você é uma raça eleita de Deus. Você está em outra categoria. Você é forasteiro aqui. Embora você seja cidadão brasileiro, entenda, existe uma cidadania maior, existe uma categoria maior, existe um estado maior que deve repousar sobre o seu coração, sobre a sua vida. Porque que estado é esse? Que etnia é esse? Você é uma raça eleita de Deus. Você tem no seu gene, na sua genética, essa impressão da eleição de Deus sobre a sua vida. Um ponto importante aqui que deve ser claro na nossa mente e em nosso coração é que essa eleição é um ato primário de Deus e não nosso. Deus não nos escolheu com base em nossos méritos ou com base na sua presciência. Ele nos escolheu com base em seu amor, com base em sua graça. Ele nos escolheu com base no conselho da sua santa vontade. Ele deu o primeiro passo. Ele que veio primeiro. Ele que nos amou primeiro. Ele que veio até nós. A palavra de Deus diz que não há quem busque a Deus. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Se dependesse de nós, nós não iríamos à presença do Senhor, jamais buscaríamos a presença de Deus. Graças a Deus que Ele veio até nós, graças a Deus que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, graças a Deus que nós somos alvos primeiramente do Seu amor, graças a Deus, porque tudo isso que acontece em nossa vida depende da eleição do Senhor. Como disse um certo pastor batista chamado Charles Spurgeon, ainda bem que Deus me escolheu antes de eu nascer, porque eu jamais teria o escolhido após o meu nascimento. Por quem ele é, pecador, miserável. Spurgeon então dizia, graças a Deus, porque ele me escolheu antes de eu nascer. Porque a escolha de Deus não é fundamentada em um mérito nosso, porque nós não temos mérito algum que possa comprar essa escolha, essa eleição. Mas essa escolha depende unicamente do Senhor, da sua graça e do seu amor. A doutrina, portanto, dessa eleição, raça qualificada, ou seja, raça eleita, deve nos levar ao pó, deve nos levar à dependência de Deus. Eu fico, irmãos, intrigado com certos hipercalvinistas do nosso tempo, que pregam a doutrina da eleição, mas pregam com soberba. Falam com inchaço no peito, dizendo que os nossos irmãos que são de uma outra tradição não são irmãos, que não há humildade, que não há dependência de Deus e trato com o próximo nessa dependência que Deus realiza em nosso coração, dependendo unicamente dEle. A doutrina da eleição deve nos levar ao pó, à dependência. Não sou eu, não é o meu mérito. Eu não me tornei calvinista para Deus me amar. Não, eu era pecador e continuo sendo pecador. Pecador redimido, mas agraciado pelo amor de Deus, pela eleição de Deus. E graças a Deus por isso. Segunda verdade é o sacerdócio real. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Veja, somos não apenas sacerdotes na casa de Deus, mas sacerdócio real, porque servimos ao Rei dos Reis, e porque esse serviço é realizado em prol do reino de Deus. De onde vem esse conceito de sacerdócio real? Ou sacerdote de Deus? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós percebemos que havia sacerdotes em Israel. Eles eram chamados e vocacionados para exercer uma função de mediação entre Deus e o povo. O sacerdote fazia os sacrifícios na tenda, no tabernáculo e mais à frente no templo. E ele então representava o povo com o sacrifício, e depois apresentava a aceitação de Deus para o povo, comunicando que Deus aceitou a oferenda, a oferta. Então ele fazia essa função de mediação. Mas o que me chama a atenção é que quando o povo de Deus sai do Egito, antes mesmo da instituição sacerdotal, Deus diz para Moisés que esse povo que saiu do Egito é um povo de sacerdote, é um reino de sacerdote. Abra a sua Bíblia, deixa eu marcar em 1 Pedro 2, mas abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19.
Êxodo capítulo 19. Antes mesmo de Deus dar os 10 mandamentos, que é em Êxodo 20, para o povo que sai do Egito, para o povo que é resgatado por Deus no Egito, esse povo sai, e veja o que Deus diz em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Vamos ler juntos? Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, me parece no texto que, de fato, o Senhor já tem um propósito geral e não apenas específico, e de que o povo seria chamado como reino de sacerdotes. Essa função de ter acesso a Deus, de fazer essa mediação de Deus e o mundo, de ter livre acesso a Deus, ser o sacerdote, estar na presença de Deus. E nós bem sabemos que isso se cumpre plenamente em Cristo. Porque Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Ele foi o nosso sumo sacerdote, o supremo sacerdote, o perfeito mediador entre Deus e os homens, de tal modo que aquele que crê no Senhor Jesus tem acesso ao Pai, exercendo a sua função sacerdotal, aquilo que a reforma protestante muito pregou no século XVI, o sacerdócio universal de todos os crentes. Abra a sua Bíblia agora em Apocalipse, lá pertinho de 1 Pedro, né? Final da Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Veja o que a revelação diz acerca da igreja, do povo de Deus. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo de número 5. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu, o quê? Reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele nos libertou com o seu sangue, nos curou, nos perdoou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Essa revelação também é clara em Apocalipse capítulo 5, adiante aí 2 páginas da sua Bíblia, Apocalipse capítulo 5. No contexto de Apocalipse capítulo 5, a revelação para João aqui é acerca da redenção que acontece em Jesus Cristo. E veja o que diz a palavra no versículo 7, Apocalipse 5, 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, o Cordeiro é Jesus, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, entoavam um novo cântico, dizendo, esse cântico é o cântico da redenção, de um povo que recebeu a redenção. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. Abrir o selo aqui na cultura judaica é salvação, redenção. Ele redimiu o seu povo. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10. Juntos, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O apóstolo Pedro, portanto, em 1 de Pedro 2,9, está sintetizando essa revelação. Deus libertou o povo do Egito e disse, vocês serão reino de sacerdotes. João recebe a revelação do Apocalipse e diz, o sangue do Cordeiro libertou vocês, redimiu vocês, e vocês são chamados de reino e sacerdotes. João escuta a redenção celestial do coro
da corte celestial, cantando: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. A síntese disso está em 1 de Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, ou seja, vocês estão atuando neste mundo como sacerdotes de um rei eterno, de um reino eterno, para a glória de Deus, para a comunicação desse reino no mundo, servindo com intensidade como sacerdotes espirituais desse reino. Um reino que não é apenas vindouro, mas um reino que já foi inaugurado com Cristo, e que você fez parte e entrou nesse reino no momento da sua conversão. Pecador, justificado e sacerdote. Você tem acesso à presença de Deus. Você não precisa de um padre não para acessar a presença de Deus e ter o perdão dos pecados. Você precisa apenas se curvar diante do Senhor, orar em nome de Jesus Cristo, pedindo a Ele para que Ele limpe você, purifique você, perdoe você. E em Cristo Jesus você tem acesso à poderosa presença de Deus. Você não precisa de mediadores humanos, porque você tem livre acesso à presença de Deus. Você não precisa de um apóstolo falso, pseudo-apóstolo dos nossos dias, que você tem que fazer isso, aquilo, outro, para ter certa mediação com Deus, ou certa bênção de Deus. Não, querido, não caia nessa furada. Cristo Jesus já é o seu supremo mediador, e você tem acesso a Deus Pai, através de Jesus Cristo. Sacerdócio real. Está na presença de Deus. Comunicar as verdades desse reino para o mundo. Pastor Hernandes Dias Lopes sempre fala nos seus livros: o mundo só pode conhecer a Deus através da igreja. Porque é a igreja que comunica Deus. Sacerdócio real. A igreja não é estrutura. A igreja não é a programação. A igreja somos nós, irmãos. Você, entrando na presença de Deus todos os dias, em oração, lendo a palavra, e agindo como sacerdote, comunicando essa verdade de Deus para outras pessoas. Quem nós somos? Nós somos raça eleita. Nós somos sacerdócio real. Há um autor chamado Wisber, ele comenta esse texto dizendo: observa corretamente. Ele afirma, abre aspas: no tempo do Antigo Testamento, o povo de Deus possuía um sacerdócio, mas agora é um sacerdócio real. Todo cristão tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Volte umas páginas aí de 1 de Pedro, você vai passar por Tiago e vai chegar em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Veja o que diz a palavra. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22, juntos, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água, guardemos firme a confissão da esperança juntos, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, isso é, na presença de Deus. Terceira verdade, nação santa. Nós somos uma nação santa. É o que diz o texto, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Para uma nação existir, tem que ter algumas características, e certamente Pedro aqui está pensando nessas características que compõem uma nação. Quais as características ou os elementos que compõem uma nação? Primeiramente, uma nação tem que ter governo.
Uma nação tem que ter terra, tem que ter geografia. Uma nação tem que ter religião, tem que ter fé. Governo, terra, religião. O apóstolo Pedro, portanto, está dizendo: nós fazemos parte de uma nação que tem governo. Deus governa o seu povo. Deus governa o seu povo através da sua palavra. Deus conduz a igreja através de um governo que Ele mesmo estabeleceu em Atos e nas cartas, nas epístolas. Ele mesmo disse que, Paulo mesmo disse que em cada igreja deveria se constituir presbíteros, diáconos, para governar a igreja de Cristo. Eleição democrática, representando então o povo de Deus. Esse governo que reflete uma monarquia, porque nós fazemos parte de um reino que tem Cristo como supremo rei. Embora estamos nessa embaixada do reino que se chama igreja local, onde o próprio Senhor, em sua palavra, estabelece um governo para essa igreja, uma conduta para essa igreja, entretanto, irmãos, haverá um tempo em que a monarquia celestial chegará, com o Rei dos Reis vindo até nós em glória, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Existe um governo, existe um rei. Existe uma orientação, existe uma direção. Nós não estamos soltos nesse mundo. O nosso Senhor Jesus nos preside, o nosso Senhor Jesus nos governa. Existe somente um governador na igreja de Cristo e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Os supremos desse mundo não podem governar a igreja. Os prefeitos desse mundo não podem governar a igreja. Os governadores desse mundo não podem governar a igreja. Quem governa a igreja é o seu rei, Jesus. Essa nação é uma nação santa, porque envolve um governo santo, envolve uma religião santa, envolve uma lei santa, envolve uma terra santa. É um sistema diferente do mundo. É por isso que não pode existir no governo da igreja, nas leis da igreja, nas regras da igreja, no estabelecimento da igreja, questões políticas, partidárias, questões mundanas, seculares. Isso é coisa mundana. Nós fazemos parte de uma nação santa, dirigida pela santidade de Deus. A lei do Senhor, essa religião, e a palavra religião, no termo técnico dela, que nos religa a Deus, é Cristo Jesus. É Ele quem nos liga a Deus, nos religa ao Senhor. Cristo Jesus, que é santo e que nos separou para vivermos em santidade nesse mundo, manifestando então essa nação santa. Você é forasteiro aqui no Brasil, porque você faz parte de uma nação santa, eterna, que vai um dia ser inaugurada com a volta do Senhor Jesus. Veja, é uma alusão à igreja. Nação santa é uma alusão que o apóstolo Pedro faz para a igreja. Pedro retrata o povo de Deus como uma nação santa, o que significa que os seus cidadãos foram separados para servir a Deus. Ou seja, fomos separados, santificados, literalmente separados, nação santa. Separados para quê? Para servir a Deus. Deus os escolheu para a salvação. E essa salvação nos leva para a santificação. Deus nos salvou do pecado. E nos salvou não para vivermos em pecado, mas para vivermos em santidade. Você faz parte de que nação? A santa, a do Senhor. Então vive em santidade. Vive em santidade. Quarta verdade, povo de propriedade exclusiva. Vós, porém, sois, primeiro lugar, raça eleita, segundo, sacerdócio real, terceiro, nação santa, quarto, povo de propriedade exclusiva. Nenhuma outra pessoa pode reclamar direitos de posse, ninguém pode reclamar direitos de posse sobre o povo, senão o Senhor. Nós temos um dono, e esse dono se chama Jesus. Nós somos propriedade dele.
Propriedade exclusiva dele. Exclusividade. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Você tem alguma coisa que é exclusiva sua? Que só você pode usar? Que serve somente para você? E que você não pode dar para ninguém? Você tem alguma coisa assim? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o microfone da igreja. O microfone da igreja é exclusivo para a igreja. Ninguém pode pegar aqui o microfone e levar para outro lugar. Porque é exclusivo daqui. Para o serviço aqui. Para a obra aqui. Deus está dizendo para você que você é exclusivo dele. Para a obra dele. Que você deve fazer a obra dele. Que aquilo que ele quer fazer, ele vai usar você como instrumento para realizar. Que você é uma propriedade dele. Que você tem que entender que você não serve para si mesmo. Que você não vive nesse mundo para satisfazer aquilo que você deseja. Que o alvo da sua vida não é conquistar os seus sonhos pessoais, os seus planos pessoais. Mas que você deve viver para Deus. Viver para a instrumentalidade de Deus através da sua vida. Que você vive como uma propriedade dele, e aquilo que ele quer fazer com você, você deve dizer: eis-me aqui, eu sou a tua propriedade, escravo de orelha furada, sirvo para o Senhor. Veja, o nosso valor, ou o valor dessa propriedade, não é devido a quem nós somos, porque nós somos pecadores, falhos, miseráveis, mas o valor está em quem Deus é. O valor não está na pessoa possuída, mas no possuidor. Ele é o nosso bem maior, ele é o nosso valor. A grandeza do cristão está no fato de pertencer a Deus, de pertencer a ele. Irmãos, nós pertencemos a Deus, e isso deve estar latente em nossa mente, para que o nosso caminhar seja para o seu querer, para que a nossa profissão seja um instrumento para a glória dele, para que a nossa boca seja de fato usada pela palavra dele para edificar outras pessoas, para que a nossa ação seja de fato uma ação que glorifique o Senhor, para que a nossa vida seja uma flecha nas mãos de Deus, para que o nosso passo, a nossa caminhada, o nosso agir, de fato seja usado por Deus para o seu querer, para a sua vontade, para os seus propósitos. A quem você serve? Quem você está servindo? Quem é o dono do seu coração, o dono da sua mente, das suas mãos, daquilo que você faz, do seu tempo? Precisamos compreender essa realidade de quem nós somos. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, e nós não podemos viver no lema Hakuna Matata, nós não podemos viver no lema mudando, nós não podemos viver relaxadamente, porque Deus tem um propósito nesse mundo através da igreja, e nós precisamos retornar à nossa identidade para realizar esse propósito. Acorde, querido. Acorde, minha irmã. Não perca mais tempo. Nós somos propriedades de Deus. Como um carro exclusivo de uma empresa que só viaja para os fins daquela empresa. Nós somos assim, um carro exclusivo de Deus. Assim como Deus não divide sua glória com ninguém, também não nos reparte com ninguém. Assim como Deus não divide a sua glória com ninguém, também não nos reparte com ninguém. Ninguém pode servir a dois senhores. Se somos dele, devemos servir exclusivamente para ele, para a glória dele, para a vontade dele, para a direção dele. Portanto, que a nossa vida reflita essa realidade doutrinária, que a nossa vida sirva para o reino de Deus. Por fim, irmãos, em quinto lugar,
porque nós pensamos em quem nós somos, o que somos. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. É isso que nós somos. O que fazemos? A parte final do versículo 9. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A fim de proclamardes. Quem deve proclamar? É apenas o pastor? Não, é o povo. É a raça eleita. É a nação santa. É o sacerdócio real. É o povo de propriedade exclusiva. Esse povo deve proclamar as virtudes daquele que vos chamou. Quem foi que nos chamou? Jesus. O que significa virtude? As suas ações, atribuições, quem Ele é e a sua obra. Portanto, fomos chamados para realizar essa obra, proclamar. Não é facilitar não, irmãos. A gente não é chamado para ser facilitador, não. A gente é chamado para proclamar. A gente não é chamado para fazer uma meditaçãozinha, não. A gente é chamado para proclamar. Deus tem nos chamado para sermos ministros, embaixadores do reino, proclamadores do reino, como um arauto que proclama a mensagem do rei. Assim também nós devemos proclamar a mensagem do nosso grande rei, o único rei soberano, Jesus Cristo. Precisamos anunciar o que Ele fez na nossa vida, precisamos anunciar o que Ele fez em nossa história, precisamos anunciar o perdão que temos dos nossos pecados nele, precisamos anunciar a justiça que procede dele, precisamos anunciar a esperança que vem dele, precisamos anunciar tudo que procede dele para o seu povo, para nós, para a igreja, as suas virtudes, quem Ele é, o que Ele fez por nós. Precisamos colocar a mão no arado e não olhar para trás, de fato olhar para frente e prosseguir nessa realidade de proclamar as verdades do Evangelho, as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Veja, você estava no trilho de treva, de inferno, de morte, e Jesus Cristo te resgatou, te redimiu e colocou em um reino de amor, de luz, para que você possa proclamar as virtudes dele, Jesus Cristo. Querido, olhe para frente e pregue o Evangelho. Dê testemunho de Jesus Cristo no seu trabalho. Fale de Jesus para as pessoas que você convive. Os relacionamentos que você tem, convida essas pessoas para a igreja, para ouvir o Evangelho. Proclame as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque esta é a nossa missão. Ele mesmo disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ele mesmo falou que nós devemos fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que Ele falou. Quem são os seus filhos na fé? Quem você tem discipulado? Quem você tem marcado para tomar o café e falar da palavra de Deus? Quem você tem proclamado as virtudes tensionalmente? Para quem você tem feito isso? Quem são as pessoas que você tem acompanhado para vir para a igreja, convidado para vir para a igreja, para ouvir o Evangelho, e você discipular essa pessoa, integrá-la no corpo de Cristo, integrá-la na igreja, para que ela possa também participar dessa embaixada real? Você tem uma missão dada por Deus, que está relacionada à sua identidade. E essa missão se chama proclamar as virtudes de Jesus Cristo. Quem somos? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para fazermos o quê? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz, para a sua maravilhosa luz. Eu sei que no mundo tem muitas distrações. Talvez pode chegar um suricato e um javali para te tirar do foco, para tirar a tua atenção. Pode chegar às seduções desse mundo, às propostas deste mundo. Os falsos amigos que querem te levar para longe de Deus.
as ilusões. E essas coisas podem mudar a tua identidade no Senhor e tirar você da missão. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus revela para nós essa noite quem nós somos. Qual é a nossa identidade? Nós somos forasteiros aqui. Nós somos uma nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Propriedade dele. Para não esquecermos que temos que proclamar as virtudes de Jesus Cristo. Fiquemos de pé. Vamos orar.